pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Declarem. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor. Cumprir, que possas achar em mim a voz. Coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para o servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para o servir. Queremos nos encontrar preparados para te servir nessa noite, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos para o teu querer. Quero me apresentar a ti, ó Deus. Me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus, que enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para o servir. O Senhor conhece os que são seus,
ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para o servir. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9, diz assim a palavra: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Até aqui, vamos orar. Pai eterno, graças te damos por esse tempo precioso na tua casa, rogando que o teu Espírito fale conosco de maneira profunda, transparente, para que a revelação da tua palavra venha sem interferência humana, mas venha no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Assente-se, por favor. Uma das coisas que mais se usou, pelo menos até usa, agora virou internacional, ficou chique agora, é usar a Havaiana. Quem aqui já usou a Havaiana? Tem a Havaiana em casa? Não descola, não é isso? Não solta as tiras. É ou não é? O slogan da Havaiana qual que é? Não aceite imitações. É esse ou não é? Tem um comercial, até cachorro sabe distinguir quando a Havaiana é original. Não tem assim um comercial que ele come lá o chinelo e aí o ator vai lá e compra assim, me dá aí uma sem vergonha aí, uma falsificada. E aí vai e compra um chinelo que é igualzinho. Está escrito Havaiana. Mas o cachorro chega para pegar, porque ele pegava o chinelo e comia o chinelo. Na hora que ele chega no chinelo, ele dá uma cheirada e vai embora. Se tem uma coisa que faz parte da vida, é imitações. Tem de tudo imitando. Rolex falso. Já viu aqueles rolecão assim? Só que o problema é que começa a descolar. Você vai na 25 de março, em São Paulo, você vai ver o que é imitação. Tem imitação de tudo. É capaz de você arrumar uma imitação sua quando você chegar lá. É capaz um dia você chegar lá e se ver. Ó, tem eu aqui também. Porque se tem uma coisa que a gente descobre por aí, é cópia. É imitação. Além das havaianas, que diz, não aceite imitações. Se tem algo que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, é isso, sobre o evangelho. Não aceite imitações. Na realidade, a ideia que a Havaiana usa como seu slogan para a marca, nasce do coração do apóstolo Paulo. Não aceite outro evangelho que não seja o verdadeiro. Assim como na 25 de março, tem muita coisa aí falsa, imitação, né? E dependendo de quem usa, a gente nem acha que é falso. Não tem uns negócios assim ou não? Tem uns caras tão chique que eles botam um negócio, é falso, mas é falso assim. Não é falso simples, é falso. Sabe aquele falso? Falso. Mas só porque é ele que está usando ou ela, deve ser original. É nada. É nada, é falso também. Copia-se de tudo. E infelizmente, copia-se até o evangelho. Não sei se você percebeu, mas há inúmeras religiões espalhadas por aí que usam a Bíblia e alguns versículos e palavras de Jesus para embasar a sua mentira. Você que veio talvez de uma outra formação religiosa, você sabe disso. Há vertentes religiosas que pegam trechos isolados da palavra para embasar uma mentira. Parece que é de verdade, mas não é. É o evangelho Denorex, nem existe mais o Denorex.
Lembra do Denorex ou não? Que não dá caspa, não é isso? Acabou o Denorex. Parece, mas não é. Tem muita coisa por aí hoje que é igual Denorex, que é igual Havaianas. Não é original. Não é o verdadeiro. Paulo chama a atenção da igreja, e é interessante como Paulo se apresenta. Se você é um leitor das cartas paulinas, Paulo usa algumas situações e alguns adjetivos para se apresentar. Algumas vezes ele se apresenta como servo, outras ele se apresenta como escravo de Cristo, mas inúmeras vezes Paulo chama sobre si o status de apóstolo. Todas as vezes que Paulo escreve aqui, só para chamar a sua atenção, enriquecer a palavra que hoje eu apresento, todas as vezes que Paulo escreve uma carta em que ele se apresenta como apóstolo, ele está reivindicando uma autoridade, porque apóstolo nada mais é do que enviado de Cristo. Paulo agora, ao escrever aos Gálatas, e é assim que ele começa o capítulo, ele diz: Paulo, apóstolo. Ele vai curto e grosso. Porque Paulo enfrentava muitas influências colaterais, dizendo que aquilo que ele apresentava não era o evangelho. Aliás, a deturpação do evangelho é algo que existe, não é de hoje, já faz tempo. Por exemplo, quando você começa a estudar a carta aos Gálatas e você folheia a sua Bíblia, Paulo chama atenção no capítulo 4 sobre alguns usos e costumes judaicos, porque os judaizantes que já existiam naquela época estavam tentando enfiar dentro do judaísmo o cristianismo, guardando datas, guardando dias, festa do não sei do que, festa daquilo não sei outro. É um crente, ou um cristão judaico, ou um judaico cristão, que bota um negócio na cabeça, coloca estola. Tem gente que, uma vez eu fui pregar numa igreja, tinha um cara no culto, que ele estava assim com um véu pendurado na cabeça, e ele ficava com cara de compaixão. Eu falei: o que é aquele doido ali? Eu perguntei: pastor, o que é aquele doido ali? Eu falei: não, é que ele é um cristão judeu. Eu falei: mas deixa eu fazer uma pergunta, qual que é o nome dele? Benedito dos Santos. Bem, judeu ele não é. Porque judeu de nome a gente sabe. Oliveira, esse pessoal que tem esses nomes aí, vem de raiz judaica. Eu falei: mas ele é judeu? Não, ele não é judeu. Mas que bobeira é essa? Não, é porque ele recebeu uma revelação. Eu sei, foi um doido que revelou para ele. Para ele vir no culto, botar um negócio na cabeça e ficar. E enquanto o pastor pregava, sabe aqueles negocinhos que pendura aqui assim, né? O judeu usa aquele ortodoxo. Bota aqueles fios de linhas que é assim pendurado, parece que a calça está desfiando. E ele ficava com aquele negócio rodando assim, enquanto pregava, ele rodava aquele negócio. E o cara sentou assim, quase na frente, porque aquilo me incomodava. Gente que pega e tenta fazer um sincretismo. Você sabe o que é sincretismo, né? É quando você faz uma salada de fruta, de crenças. Você pega aquilo que o Evangelho diz, aí você pega aquilo que o Espiritismo diz, aí você pega aquilo que a Macumba diz, aí você pega aquilo que põe a Seixonoye diz, faz um mexidão e toma. É contra isso que Paulo estava falando. Olha o que ele diz, preste atenção. Admira-me que estejais passando tão depressa. É interessante a preocupação e a admiração do apóstolo com gente que ele viu nascer na fé, gente que ele ganhou para Cristo, gente que foi transformado pelo poder da cruz e pela influência e pela persuasão de alguns. Olha o que ele diz no verso 7. Há alguns, cuidado, gente, o que tem de gente embrenhada no meio da igreja, com algumas filosofias malucas, tirando a gente da simplicidade de Cristo e tentando nos fazer viver um evangelho mascarado, falsificado. Paulo diz: eu estou admirado de ver como vocês estão passando, e olha como acontece, não demora não, é depressa. Às vezes eu fico impressionado com gente criada dentro da igreja, gente que foi criada aos pés da escola dominical,
gente que come de um púlpito aonde a palavra é pregada transparentemente, meu querido. Se tem um lugar que você nunca vai poder dizer, tem mandraquismo ali, é aqui. Porque aqui nós pregamos Bíblia só. Bíblia. E às vezes a gente vê pessoas passando tão depressa. Vem um passarinho verde, conta um negocinho. Vem um e diz uma revelação, que teve uma experiência e que viu um anjo. E Paulo diz, nem se vier anjo. A gente não tem que dar crédito a anjo. Anjo não foi atribuído a responsabilidade de pregar o evangelho. Você sabia disso ou não? Não foi. Se um anjo aparecer, ele só tem um objetivo. Ele é ministrador da parte de Deus. Ele vem para cumprir, para embasar, para referendar aquilo que as escrituras sagradas já disseram. Anjo não vem para dar revelação nova. Anjo não vem para dar visão para você. Um anjo veio e me mostrou. Nada disso. Paulo estava preocupado porque tinha gente passando depressa da simplicidade do evangelho. O que é esse evangelho simples? É sobre isso que eu quero hoje à noite, de uma forma muito sucinta, chamar a sua atenção, para que você não se desvie daquilo que é essencial. Uma bússola que tem o seu norte comprometido, vai fazer com que você nunca chegue a lugar nenhum. Sabia disso ou não? Pega uma bússola. A bússola, o que define a bússola é o equilíbrio, porque tem um imãzinho com aquele negocinho assim, é ou não é? O norte da bússola, o que norteia, tem que estar equilibrado. Se tiver totalmente desregulado, o que vai acontecer? Você vai caminhar, tentando, achando que está indo na direção certa, mas você nunca vai chegar. O problema hoje na igreja evangélica, e aqui eu faço um pacotão também, para não dar rótulo e para não botar dedo na cara de ninguém, mas você é uma pessoa inteligente, eu sei que é. Você é uma pessoa dotada da capacidade que o Senhor te deu, de um raciocínio lógico, coerente, e hoje à noite, pelo auxílio do Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. Hoje o que acontece é que tem gente que vem para a igreja, mas não chega a lugar nenhum. Tem gente que é exposto a um evangelho, mas o evangelho não leva ele a lugar nenhum. O cara está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e não mudou nada. Isso não é evangelho. Evangelho, a maior característica do evangelho é transformação de vida. Maior característica. O evangelho é caracterizado pela mudança que acontece na vida do indivíduo, na vida de uma família, quando este ou esta é exposto ao evangelho cristocêntrico. O evangelho é assim, ele transforma, muda tudo. Tem que mudar o jeito que eu penso, que eu falo, que eu me visto, que eu lido com os outros. O problema é que hoje a bússola do evangelho, ela está deturpada. Hoje tem sido dado um evangelho, uma bússola para a nossa alma, porque o evangelho é uma bússola para a nossa alma. Nós estávamos perdidos, errantes, e o Senhor nos encontrou. E Ele nos deu a direção pelo Seu Espírito e pela Sua Palavra, para que possamos, conduzidos por ambos, andar no caminho de santidade com Deus. Isso é evangelho. O que acontece é que às vezes nos entregam um evangelho sem agulha de direção. A bússola está ruim. Você está indo achando que está indo por norte, você está indo para o sul. Hoje em dia não usa mais bússola, hoje em dia usa GPS. É ou não é? É engraçado porque tem gente que não consegue usar GPS. Não tem jeito. Vira antes. É ou não é? Quem é que tem dificuldade? Levanta a mão para usar GPS. Não tem vergonha, eu sei que a maioria é as irmãs que vão levantar. Eu sei. Pode levantar. Eu sei. Porque a seta já virou, mas não era aqui. Tem muita gente que recebeu um GPS totalmente desconfigurado. Você está achando que a rua é essa e a rua já é contramão. Uma vez aconteceu isso, eu morri. Eu estou com o GPS desatualizado, vire à direita. Ainda bem que eu pensei antes de virar. Eu ia dar de cara com um fluxo contrário, porque tinha invertido a mão da rua. Quando a gente está recebendo uma direção errada, nós quebramos a cara. É por isso que tem gente hoje frustrada com a igreja evangélica.
Por isso que tem gente hoje, a maioria das pessoas que estão aí fora, não são mais de que pessoas que não conhecem a Cristo. São pessoas decepcionadas com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não apresentou um evangelho genuíno. É o evangelho antropocêntrico. Olha que chique, até estudei para falar isso. Antropocêntrico. Você sabe o que é um evangelho antropocêntrico? É centrado no homem. Como é que eu sei? A maioria dos evangelhos hoje, a figura central qual é? É um indivíduo. Na porta da igreja tem uma placa com a cara do pastor. Já viram ou não? É assim agora. Tem um banner enorme. E aí tem a cara dele assim, ó. É assim ou não é? É. É antropocêntrico, firmado no homem. E os homens nos decepcionam. A gente coloca a nossa esperança na figura do pastor, meu irmão. Eu sou sujeito a falhas como você. Não pense aqui que eu vou para casa carregado por uma carruagem de fogo. Acaba o culto aqui atrás. Vem as renas do Papai Noel. E bota aqui, eu saio com o narizinho vermelho. Como é que chamava aquela reninha que tinha o narizinho vermelho? Tem um Rodolfo, Adolfo, um negócio assim, não é? Eu sei. Pensa o quê? Eu sou um homem muito, entendeu? Catedrático. Sem informação. Não é. Eu sou sujeito às falhas. Eu sou sujeito às reações humanas como você. Tem gente hoje, eu não vou mais na igreja porque aquele pastor me decepcionou. Eu não vou mais na igreja. Esse evangelho antropocêntrico, ele é falso. O evangelho é cristocêntrico. No meio do evangelho há uma cruz. Jesus é quem disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos para mim. O evangelho é Cristo. Sem Jesus ninguém aqui é nada. É por isso que hoje há pessoas decepcionadas. Encontro gente frustrada com a igreja evangélica, envolvida em algumas batalhas que não são chamadas para serem travadas pelo Senhor Jesus. A gente quer travar batalha contra a questão social, contra a questão... A nossa batalha é contra o pecado e o diabo. Essa é a nossa batalha. A igreja se envolvendo em ações que não tem nada a ver com o chamado de Deus. Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tem muito evangelho esquisito por aí. Muito. A gente vê de tudo. Hoje a moda é o evangelho triunfalista. Eu sou vencedor. Você entra na igreja, te dão a capa do super-homem. Que agora você vai voar. Você vai para frente. Você vai romper. Aí você sai. Você acha que vai, agora ninguém me detém. Agora eu tenho a força, He-Man. É assim. Eu acho que eu vou fazer a campanha da espada do He-Man. Que você vai levantar e vai vir, lembra? Vai transformar. Pum. Isso não é verdade, meu irmão. O evangelho não nos tira das privações do mundo. Não nos isenta do sofrimento. Só há um lugar aonde não haverá mais dor, nem choro. Céu. Enquanto isso, pode comprar uns lenços, pode comprar uns analgésicos, porque vai doer de vez em quando. Eu que o digo a semana passada. Tem gente que diz assim, sei não, pastor, está meio derrubado na fé. O cálculo renal enviado de Satanás. O diabo tem nada a ver com isso, gente. E a gente fica assim, porque aí, se alguma coisa não acontece do jeito que esse evangelho apresentado por aí não aconteceu, não, a gente se frustra. Daqui a um ano, assim me diz o Senhor, a vitória será tua, porque o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. Aí o ano passa. Aí você vai confrontar o cara, um ano, mas é um ano para Deus, não é um ano no calendário gregoriano. E aí começa um evangelho mascarado. Paulo diz assim, outros evangelhos por aí. Aliás, no curso da história da igreja, há vários tipos de evangelho. Movimentos do sopro. Teve uma época que soprar era moda. Você chegava no clube, receba o sopro.
em todo mundo. Quem é dessa época aí, levanta a mão, pode levantar. O sopro passou, eles ficaram sem ar. Soprava e não mudava nada. Receba aí o sopro. Era ou não era? Aí tem uma época que era o paletó. Tirava o paletó. E fazia assim. Era ou não era? Com o sopro junto, aí o paletó passava. E se jogava o manto no outro. Ai, meu Deus! Devolve aqui, irmão, não é presente não. É. Serve o caramba, serve. É. Pastor Daniel perdeu peso, olha lá, irmãos. Quantos quilos? Você perdeu 1 quilo de ontem para hoje? Ontem era 17, pô. Você, pastor Eliezer, nessa matemática aí, ó. Pastor Eliezer falou que ia ficar 15 dias, depois mudou para 20. Você tinha dito, sexta-feira, para mim que era 17. Você comeu churrasco no final de semana. Dizia, tá vendo? Aperta e entrega, irmãos. Quem lembra disso aí ou não? Lembra ou não? Esses evangélicos que não muda nada. Leva a palitosada na cara, mas continua no pecado. Leva a palitosada na cara, mas continua com vida suja. Leva a palitosada na cara, recebe sopro. Tem uns que caíram no bafo do pregador. Meu Deus, que bafo é esse? Vou cair logo antes que ele continue soprando. Meu irmão, não é nada disso. O evangelho tem uma característica, ele transforma a criatura. Preguei outro dia aqui sobre Zaqueu. Ali na visita de Jesus na casa de Zaqueu, não teve nenhum ato místico. Não veio anjo, Jesus não soprou em Zaqueu, Jesus não jogou paletó no Zaqueu, não, porque aquela não tinha paletó, era túnica. Jogava túnica. Não. A transformação deste evangelho simples. Por isso que a loucura da pregação. O evangelho não tem mística, ele é simples. É por isso que a gente tem que crer, a fé. Pela graça eu sou salvo. Paulo diz assim, olha, aquele que vos chamou para outro evangelho, o qual não é outro, senão, e olha que coisa linda que o apóstolo faz, que há alguns que vos perturbam, porque perturba a gente, perturba a igreja, volta e meia aparece uns negócios desse. Não, pastor, nós estamos indo numa reunião e lá a irmã revela. A irmã revela tudo. E a gente mudou. Ao invés da gente ler horóscopo, agora a gente lê a mesa branca do centro de oração da casa da irmã. É verdade. A gente só muda o ponto. Antigamente eu li horóscopo, antigamente eu ia num lugar onde liam a minha sorte, agora não, agora eu sou crente. Eu tenho uma irmã que lê. Eu tenho uma irmã que vê o futuro. O teu futuro já está escrito na palavra. Você não precisa saber. Aí a gente só muda esse evangelho mandraquiano. Um evangelho paraguaio, atravessa a ponte da amizade. E alguns vêm escondido. Escondido. Paulo diz, olha, gente que perturba a nossa fé e nos afasta daquilo que é essencial. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que nós não vamos fazer aquilo? Por que o senhor não faz aquilo? Porque eu não fui chamado para esse tipo de coisa. Algumas pessoas, às vezes, nos confrontam sobre o perfil da igreja do Nazareno. A igreja do Nazareno tem uma mensagem sempre a mesma. Mesma. Nós não entramos com esse negócio de concorrência. Não estão fazendo lá, nós vamos fazer aqui também. Não estão fazendo um barulho desse jeito lá, nós vamos fazer aqui também. Nós temos compromisso com a verdade do evangelho. Nós somos chamados para pregar as escrituras sagradas e levar um povo para ir morar no céu com Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. Antigamente, o clamor da igreja era Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje já não é. Nós não queremos ver a glória de Deus revelada no meio do povo, trazendo transformação, purificação. Avivamento é isso, irmãos.
Avivamento não é a gente andar com dinheiro no bolso. Avivamento não é a gente ver o corpo livre de qualquer sequela de enfermidade. Avivamento é andar em pureza de vida. Isso é avivamento. E é isso que nós cremos que Deus está chamando a igreja a recuperar. A preocupação do apóstolo era essa, tem gente perturbando, e olha a maneira como ele coloca, ainda no verso número 7. Eles querem o quê? O que está escrito lá? Perverter o evangelho de Cristo. A maneira mais fácil de você enganar alguém é colocar mais próximo daquilo que é original. Eu me lembro uma vez, caí no conto, eu confesso, eu caí no conto, irmãos. Tinha um colega da Onça, que falou assim, não, tem umas réplicas de relógio, eu gosto de relógio. Falava assim, não, tem uma réplica de relógio, que é réplica. É assim, basicamente a mesma coisa. Só que uma custa assim, vamos supor, 1.000, a outra custa 100. Mas é a mesma coisa. É igual. É que na realidade, com uma vai para não sei o que tem, e recebe a marca, o símbolo, o tratamento, vem na caixa, mas é igual. E eu falei, não é nós. 900 de economia, é Deus. Porque tem gente que fala, não, só pode ser de Deus um negócio desse. É igual. Eu peguei, não, eu quero ver. Eu peguei e fui ver o relógio. Irmãos, não era igual, não era idêntico. Tudo igual. O cronógrafo, o jeito que virava o ponteirinho. E de vez em quando, até os botãozinhos, tem uns falsificados, tem um monte de botão, mas nenhum funciona. Conhece ou não? Tem um monte de botão. Os cronógrafos, os ponteiros, tudo paralisado, brincando de estátua. Mas aquele não se apertava, virava um negócio e tal. Aí ele era automático. Nossa, isso é de Deus. Um negócio desse só pode ser igual, é idêntico. Mexia assim, ele atrás virava as caixinhas, um negocinho. Falei, nossa, que maravilha. Quanto que é 100? É meu. É réplica, mas é coisa boa. Então tá bom. Comprei o relógio. Isso já faz uns 20 anos atrás. 20 anos. Você vê como 20 anos muita coisa na cabeça da gente. 20 anos. Pus o relógio no bolso, no pulso. E me achando. Cumprimentava os irmãos, assim, a paz do Senhor. Né? Aliás, eu usava nesse braço. Outro dia me perguntaram, pastor, olha como é que é a cabeça das pessoas, né? Pastor, nossa, o senhor é chique, né? Eu falei, por quê? Porque há um estudo de que quem usa relógio no braço direito, aí me colocaram Galvão Bueno, esse pessoal assim, usa relógio no braço direito. Eu falei, não é meu caso, não, é que eu quebrei o braço esquerdo mesmo, e eu tenho um parafuso bem aqui assim, ó, exatamente bem aqui onde fica a correia. Se eu ponho o relógio aqui, a fricção do dia irrita o parafuso, me dói. Aí eu troquei para o braço direito, mas tem pessoa que já acha. Teve um que disse assim, o pastor virou maçom. Mudou o relógio para plantar banana. Eu coloquei o relógio no braço e achava. De repente, o relógio começou a desbotar. Falei, será que isso também acontece no original? De repente começou a juntar uns negócios assim, e ele começou a ficar assim, ele era uma pulseira meio prateada, ela começou a ficar meio esverdeada. Falei, mas o que acontece? Será que eu uso? E depois de um tempo, um negocinho, falei, olha, tem alguma coisa errada, porque ele balança, mas ele não dá corda. Eu levei num relojoeiro. Falei, escuta, deve ter algum problema aí no automático do relógio. O relojoeiro abriu e falou, tem. Qual é? Não tem automático. É esse o problema. Esse negocinho é só para inglês ver. O que tem é um balancinho aí, ó, que fica só assim. Mas ele é a pilha, viu, pastor? Acabou a bateria. Falei, inclusive a bateria sem vergonha. Essa aí não dura 15 dias. O que isso quer dizer? Às vezes nós somos ludibriados. Paulo está dizendo, tem gente que perturba e perverte o evangelho. Mas olha só o chamado que ele nos dá na palavra. Mas ainda que nós, Paulo se coloca no pacote. Nem mesmo ele como apóstolo
tinha autoridade para pregar um outro evangelho do que aquele que lhe havia sido confiado. Porque tem gente hoje que se usa do título, da função que lhe foi concedida, para achar que está no direito de mudar a verdade da palavra. Paulo diz assim, olha, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além. Eu gosto da maneira como o apóstolo fala aqui. Porque tem gente que pega, pastor, a revelação do evangelho era no outro tempo. Agora há algo além que Deus revelou. Há movimentos modernos aí, dizendo que há algo novo para o século 21. Não, senhor. O que minha Bíblia diz é isso. Que até esse anjo, ou qualquer um, usando do título que quiser, apóstolo, vice-deus, profeta, querubim ungido alado, pode pegar qualquer um, que apresente evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, anátema é maldito, seja amaldiçoado. E aqui é uma preocupação, porque eu não sei, ou pelo menos entendo que a pessoa não saiba, que pregar um evangelho, distorcer o evangelho e perverter o evangelho é um perigo grande demais. Você se coloca debaixo de maldição. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Gente que começa com esses negócios, com os mover, com não sei o que tem, parece o Jaspion. Não, tem um cara que levanta. Já viram um negócio desse? De vez em quando me mandam uns links no YouTube. Eu não preciso assistir programa humorístico. É só ligar no negócio daquele. O cara fala, falei, cai! E a pessoa cai para trás, já começa a tremer. Já viram esses negócios ou não? É um absurdo. Eu não vejo Jesus fazer isso. Aonde você vê Jesus na frente do endemoniado? Eu não vejo Paulo fazer isso. Eu não vejo Pedro fazer isso. Eu não vejo os referenciais da igreja fazendo isso. Não vejo, gente. Pode ser que eu esteja maluco, eu sou eu. Mas eu prefiro ficar errado ao lado da palavra do que ir com a maioria. Não tem esse negócio da gente achar, porque as pessoas fazem um negócio assim esquisito. 1, 2, 3 isso. 1, 2, 3 aquilo outro. 1, 2, 3. Eu fico revoltado. A pessoa não entende que ele está se colocando debaixo de maldição. Maldito aquele que perverte o evangelho. Sabe por quê? Você está mascarando a verdade de Cristo. Não existem duas verdades, meu irmão. Verdade é uma só. E não existe verdade com cara de mentira. Porque tem gente que diz assim, é mais ou menos verdade. Não, mais ou menos verdade é uma mentira por inteiro. Verdade. A verdade do evangelho é uma só. De que Cristo veio ao mundo, deu a sua vida por cada um de nós, no Calvário, derramou o seu sangue, e que a única maneira de vivermos uma vida diferente é quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, confessamos Jesus Cristo e começamos a viver em novidade de vida. O que impacta o mundo não é uma pessoa fazendo uns negócios doidos. É pirotecnia gospel. Faz uns negócios. Pum! O que impacta o mundo é o meu testemunho de vida transformada. É a pessoa ver que eu não preciso fazer isso ou aquilo outro, mas eu vivo uma vida santa, pura e reta na presença dos homens. E Cristo é glorificado através desse evangelho. Simples pode ser, mas é a verdade e a essência da mensagem da cruz. Paulo diz, olha, esses que perturbam, que pervertem. E aqui Paulo enfatiza. E eu termino junto com Paulo, nós vamos participar da mesa do Senhor. Já vou pedir para o pessoal me ajudando, viu, Maurício?
Já pode ir pedindo para quem vai nos ajudar, tomando posição e vindo até descendo já, não tem problema. Versículo 9, ele diz assim, ó, assim como já dissemos, e agora repito. Olha a preocupação do apóstolo. Paulo está preocupado em enfatizar isso. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Poderíamos entrar no texto, entrar no versículo 10. Ele diz, o evangelho, versículo 11, por mim anunciado, não é segundo o homem. Não é. É no poder do Espírito. É o poder da cruz. Se há algo que ainda a humanidade carece de ouvir, é a mensagem da cruz. É a cruz que atrai, meu irmão. É a cruz de Cristo. Quando anunciamos Jesus como esperança para o mundo, é isso que o coração do homem está sedento e faminto de receber. Ele não quer saber de um plano de vida vitoriosa. Ele não quer saber de um plano para ficar rico em 6 meses, em nome de Jesus. Sabe por quê? Tudo isso não realiza ninguém, não completa ninguém e não leva ninguém para o céu. O evangelho genuíno e verdadeiro é aquele que apronta para o dedo a cruz de Cristo. Confronta o homem no seu pecado. Porque hoje não pode mais pregar mensagem confrontadora, porque incomoda os crentes, ele não volta semana que vem. Aí a gente prega o que o povo quer ouvir, porque pelo menos eles saem alegres do culto. Ah, benção, eu vou lá e fico alegre. Mas você vai alegre para o inferno. Isso é pior. Eu prefiro que você fique aí meio andando manco, uns 3 dias. Eu levei uma paulada domingo na igreja, rapaz. Misericórdia, mas bateu doído, hein? Mas você vai mancando para o céu. Você vai assim meio, pastor, a espada entrou com tudo, hein? Não, a gente não está aqui para entreter ninguém. Nós não estamos aqui para criar um evangelho diferente. Não, rapaz, vamos fazer um negócio aqui, porque se a gente for nesse caminho, ó, aquele fulano de tal está indo naquele caminho, aquele ministério está indo naquele caminho, aquela igreja está indo naquele caminho. Olha, se a gente for nesse caminho, nós vamos atrair multidão. Nós não estamos aqui preocupados em ficar famoso e virar popstar. Não estamos. Sabe por quê? Um dia eu vou ter que prestar conta. Eu presto conta da sua alma. Você sabia disso ou não? Você pensa que é fácil? Quando o irmão Sidney citava do peso do ministério pastoral no seu sentido literal, chorar pela ovelha, passar a noite em claro com ela, isso é uma responsabilidade que eu vou ter que prestar conta de cada um. Um dia Deus vai me dizer, escuta, que palhaçada foi aquela que você disse no culto, hein? Eu nunca te mandei falar aquilo. Que conversa é essa, fiada? De ficar dando uma de Shazam. Onde já se viu? Comigo não tem Shazam. O que muda é a cruz. O que muda é o sangue. O que muda é Jesus Cristo. Nós não temos nada a anunciar, a não ser Jesus Cristo. E é Ele que vai mudar a sua história. Esse evangelho cristocêntrico, onde Cristo é a essência de tudo, mas quando você leva Ele para a sua casa, muda tudo. Muda o jeito de falar, de vestir, de pensar, muda tudo. Você é nova criatura, e as pessoas vão olhar para você e vão ver, vai ali, ó, um homem transformado, uma família transformada pelo poder do evangelho, simples, mas poderoso de Jesus Cristo. Amém.